Graça e paz, queridos irmãos, todos que nos visitam nessa noite, especialmente, nosso muito obrigado pela sua visita. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu. As nossas crianças podem se retirar para participarem do culto, a sua linguagem, e você abra comigo o Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, faremos a leitura dos versículos 25 a 34. Lembrando que nessa semana nossos grupos familiares estarão reunidos. Se você faz parte de um grupo familiar, cutuque o seu líder, se ele ainda não se mobilizou para organizar o seu encontro. Pergunte onde vai ser, como é que vocês vão se reunir, para a gente poder buscar ao Senhor juntos. E semana que vem teremos o início do nosso mês missionário, com a presença do pastor Jefferson, conforme já foi anunciado aqui no IPBL News. Você que chegou um pouquinho mais tarde, estamos retomando o IPBL News, que é aquele momento antes do culto que a gente divulga as notícias, as atividades da igreja. Então, para você não perder essa oportunidade, chega aqui um pouquinho mais cedo para estar bem no início do culto e conseguir também participar desse momento em que nós vamos ser inteirados das atividades da igreja. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada. Os irmãos podem me acompanhar e podemos fazer a leitura de maneira responsiva. Mateus 6, de 25 a 34. Vamos fazer a leitura. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra aberta. Obrigado, Senhor, porque há 2000 anos, quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, esses conselhos, essas exortações, o mundo era tão diferente do nosso hoje, mas a mensagem é contundentemente tão viva e atual até hoje, Senhor. Vivemos, ó Deus, lutas terríveis no que diz respeito à ansiedade. Pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, que o Senhor use a tua palavra, trabalhe com o teu Santo Espírito, corrija o nosso pensamento, as nossas inclinações, para que possamos, ó Deus, caminhar
mais próximo daquilo que o Senhor mesmo determinou para a tua honra e para a tua glória. Abençoa o teu povo, tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, ansiedade, como todos aqui já devem ter ouvido falar, considerado o mal do século por muitos especialistas, mas longe de ser algo novo para o ser humano. Quando nós falamos em ansiedade, muitas coisas vêm à mente. E de fato, vivemos num tempo onde as pessoas têm lutado em relação à ansiedade. Existem muitos gatilhos, muitas coisas que provocam questões no nosso coração, que nos provocam e nos deixam abater e nos acumulam um senso de preocupação profunda que tem a ver, que está ligado com essa ansiedade do nosso coração. Segundo o senso comum, quando você vai conversar com pessoas, existe uma definição ou uma impressão de que a ansiedade faz parte da vida humana e não é nada necessariamente ruim. E alguns alegam que essa sensação é inclusive útil e necessária para a sobrevivência humana. Que a ansiedade e que o medo podem ser aliados para a nossa sobrevivência. Esse é um conceito, essa é uma noção que o nosso mundo humanista tem, mas não é o conceito das Sagradas Escrituras. Porque, segundo essas pessoas, o problema está apenas quando estes sentimentos são excessivos. Aquilo que as pessoas costumam chamar, ou costumou-se a chamar, de transtorno de ansiedade. Mas não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus condena a ansiedade como um pecado. E é isso que o Senhor Jesus vem falando no Sermão do Monte. Ele vem nos orientando, nos exortando a não andar ansiosos por coisa alguma. A Bíblia afirma que a ansiedade é pecado. Estando ela dentro de um quadro patológico ou não, ela reduzindo a nossa limitação para a produção ou não, ela é pecado. Infelizmente, queridos irmãos, nós temos visto esse processo de adoecimento na vida de muitas pessoas, dentro e fora da igreja. E a última coisa que eu gostaria de fazer nessa noite é colocar mais um peso sobre os ombros daqueles que lutam e sofrem com ansiedade, seja ela no nível patológico ou não. Mas nós precisamos falar sobre isso. E precisamos falar sobre isso porque o próprio Senhor Jesus nos disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E o meu temor e o meu receio é que muitos de nós estejamos nos acostumando tanto a sermos tratados com questões da alma por terapeutas ou pelo discurso costumeiro dos nossos dias e até mesmo medicações, que nós esquecemos do primeiro passo necessário na vida do crente, que é questionar e confrontar todas essas questões com a verdade da palavra de Deus. Então precisamos falar sobre isso, precisamos apresentar o que a palavra de Deus nos fala. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Então, a intenção não é colocar um peso sobre pessoas que estão lutando, mas é apresentar alguns antídotos contra a ansiedade, lançando luz. E aí nós poderíamos citar tantas coisas, mas nós temos que limitar, o nosso tempo é limitado, e nós vamos falar sobre armas intelectuais, armas de convicção para lutarmos contra a ansiedade, na esperança então que o Senhor Jesus mesmo nos ajude nisso que eu entendo como sendo um processo de santificação nessa área tão crítica na vida de muitas pessoas. E aí eu quero defender e observar aqui que esse texto especificamente, nesse texto, o Senhor Jesus apresenta razões para não andarmos ansiosos. Por 3 vezes o Senhor Jesus fala nesse texto: não andem ansiosos, não estejam preocupados, não andem ansiosos. O versículo 25 começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis, pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. O versículo 31, não fiquem ansiosos dizendo o que comeremos ou o que beberemos. O versículo 34, não fiquem ansiosos quanto ao dia
de amanhã. E claramente, Jesus quer que seus discípulos estejam livres dessa ansiedade, não apenas a ansiedade patológica, aquela que nos paralisa, mas a ansiedade natural. Porque o que o Senhor Jesus quer cultivar, quer semear no nosso coração e quer nutrir na nossa alma, é uma dependência completa e absoluta do Todo-Poderoso, que é de quem de fato nós precisamos. É nas mãos de quem a nossa vida está. E ele dá aqui pelo menos 8 razões para lutarmos intelectualmente contra a ansiedade, nas nossas convicções. E ele sabe que nós vamos acordar de vez em quando com preocupações severas quanto ao dia de amanhã, quanto à nossa subsistência. Ele sabe que de vez em quando teremos ataques irracionais que nos congelarão, que nos paralisarão. Ele sabe que nós vivemos num mundo hostil que não nos oferece a segurança que nós almejamos. Ele sabe que passaremos por guerras e rumores de guerras. Guerras internacionais, guerras civis, nacionais e guerras nos nossos próprios relacionamentos. Existem pessoas aqui nessa noite que estão vivendo um estado de guerra entre pessoas próximas, na sua família, no seu trabalho. Ele sabe também que enfrentaremos dias de perseguição. Alguns dos servos do Senhor, ele sabe que serão perseguidos e mortos. Ele sabe que apesar de tudo isso, e mais ainda, no meio de todas essas coisas, ele quer que o seu povo tenha paz, não ansiedade. Que sejamos livres para continuar fazendo a vontade de Deus. Livres, como disse o presbítero Cassandro, para sermos generosos. Livres para sermos audaciosos, ousados, cheios do Espírito Santo, cheios de obediência. E a ansiedade não combina com isso. A ansiedade lança sobre nós um efeito paralisador, um efeito preocupador, um efeito de nos roubar as possibilidades que Deus tem para nós como seu povo. Então vamos, como instrumentos livres na mão de Deus, vamos ousar e investigar nessa noite razões para não ficarmos ansiosos. Vamos trabalhar com a nossa mente, com as nossas convicções, porque o Senhor Jesus nos convida a deixar de lado a ansiedade. A primeira razão está no versículo 25. A vida é mais do que comida, o corpo é mais do que roupas. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que vocês vão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vocês irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Quando o Senhor Jesus abre aqui falando, e é importante você notar que alguns versículos anteriores, ele estava desestimulando os seus discípulos a acumularem tesouros no céu. O texto aqui está no contexto de falar sobre necessidades materiais dos seus discípulos. Não fiquem preocupados, ele está falando de comida, de bebida e de vestimento, são necessidades básicas. E a justificativa para a gente deixar a ansiedade de lado é que a vida não pode ser reduzida à comida ou à bebida ou às roupas que vestimos. E o conceito, o centro dessa afirmação é que Deus tem um plano para a nossa vida. Você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Aquele Deus que tem um plano para a sua vida há de sustentar a sua vida para que você cumpra os seus planos. Nós cremos que o Senhor tem planos para nós, e a vida não pode ser sustentada sem alimento, sem vestimento, sem necessidades básicas sendo satisfeitas. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades para fazermos tudo aquilo para o qual Ele nos designou, e que não faltará recursos para que possamos ousar. Não precisamos ficar com os olhos no futuro. Eu sei que existem pessoas no nosso meio que vivem matando um leão por dia,
que talvez não tenham certeza a respeito da renda que chegará na semana seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte. Oscilações de mercado, questões da economia, tantas coisas que nos vêm, é o aluguel que precisa ser pago, é a alimentação que precisa ser colocada na mesa. Necessidades básicas, necessidades que todos nós temos. Mas, querido irmão e querida irmã, Deus é aquele que nos sustenta. Aquele Deus que vai nos sustentar até o fim, que tem planos para nós, Ele continuará tomando conta de nós. A nossa existência está muito além da nossa sobrevivência. Preste atenção, a sua existência vai muito além da sua subsistência. Significa que os planos de Deus têm muitas coisas maiores do que propriamente onde você vai morar mês que vem, o que você vai vestir, qual é a roupa que você vai vestir lá no casamento ou na igreja domingo que vem. Deus está muito mais interessado como que você vai ousar em falar do seu poder, como que você vai ser obediente, como você vai sonhar coisas para Deus, como você vai executar coisas em nome de Deus. Deus está muito mais envolvido naquilo que Ele quer fazer em você e através de você. E Ele vai continuar sustentando a sua vida para que você desfrute tudo aquilo que Ele tem para você. A vida cristã não se trata de subsistência. A vida cristã se trata de ousadia, se trata de propósito, se trata de missão. A vida é muito mais do que o alimento, o corpo muito mais do que as vestes. Em segundo lugar, a segundo conselho, precisamos entender aquilo que está no versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui, o que o Senhor Jesus está falando é que Deus está completamente no controle do universo natural. Nós podemos dizer que Ele alimenta todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas no universo, todas as galáxias, todas as órbitas dos planetas, todos os detalhes da semeadura, a chuva que cai, tudo isso sustenta as aves do céu. E nós somos muito mais valiosos do que as aves do céu. Pensem, cada sementinha, cada inseto capturado, cada minhoquinha arrancada do chão faz parte da provisão de Deus para um pardal. E esse Deus que provê dessas formas para um pardal, há de prover para nós, seres criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você tem muito mais valor para Deus do que as aves, meu irmão e minha irmã. Creia nisso, descanse no Senhor. Deus valoriza você e está comprometido com você de maneira geral, como um ser humano, portador da sua imagem, da sua semelhança, mas de maneira muito particular como povo escolhido. Deus cuida de você como seu povo escolhido. Ele prometeu ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ele se interpôs com juramento lá no Antigo Testamento e o faz novamente no Novo Testamento. Ele é o nosso Deus. Nós que, conforme vimos hoje pela manhã, fomos batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carregamos aqui o sobrenome da família de Deus. Carregamos o sobrenome do Deus Todo-Poderoso conosco. Deus nos criou e nos redimiu para desfrutarmos da sua presença, da sua glória. E fazermos isso com nossas mentes, nossas ações, de maneira consciente, com capacidade articulatória, com capacidade comunicativa. Nós somos a coroa da criação. E esse Deus continuará sustentando a coroa da sua criação. Existe aqui um pacto generoso de Deus para com a humanidade e um pacto de generosidade para com o seu povo particular. Como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, lancem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E a pergunta que eu faço nessa noite: tem o Senhor cuidado de você, meu irmão e minha irmã? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. A terceira razão que o Senhor Jesus cita: a ansiedade não nos ajuda a realizar nada. É o que diz o versículo 27. E qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui um argumento simples e prático. A ansiedade não ajuda em nada. A ansiedade não faz bem. Ela não ajuda nas nossas realizações. E todo mundo que sofre com transtorno de ansiedade, pelo contrário, fica paralisado. Ele perde a sua capacidade produtiva por causa da ansiedade. A ansiedade não nos é útil, por isso ela não deve ser cultivada, ela não deve ser alimentada. Ela só torna uma situação difícil ainda mais difícil. Vou dar ouvidos ao Senhor Jesus e dizer: não, todas as vezes, naquilo que depender de mim, não à ansiedade. Eu me recuso a ser dominado por uma emoção tão inútil. E eu espero que você, mesmo sofrendo desse mal, você também espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, você recuse a ansiedade. A ansiedade não é sua ajudadora, não é sua amiga, não é seu consolo, não é. Ela não vai te levar para lugar nenhum. O quarto argumento do Senhor Jesus: a grama e os lírios que Deus veste duram um dia, mas você é eterno. E por que vocês estão ansiosos, versículos 28 a 30, quanto a roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo eu lhes digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Eu lembro quando eu ouço essa frase do versículo 28, considerai como crescem os lírios do campo, ou olhai os lírios do campo. E eu sempre fui um menino que não gostava de ler. Até a minha conversão, eu já citei isso algumas vezes, eu lia resumo de livro para poder fazer prova de literatura, porque eu não tinha paciência para ler. Eu sei que o primeiro livro que eu parei para ler foi um livro chamado Olhai os Lírios do Campo. E eu me identifiquei muito com aquele livro, porque ele citava o exemplo de um homem que teve um momento de bullying ali na sua infância, por causa dos seus poucos recursos, e aquilo incomodou tanto a vida dele, que ele decidiu que ele iria mudar de vida, ele iria ser uma pessoa próspera, né? E ele passou a viver a vida dele para se provar como alguém bem-sucedido, e ele acaba contraindo um casamento com alguém que tinha uma situação financeira muito boa, com uma mulher que tinha uma situação financeira muito boa, porque ele tinha esse desejo no coração de se assegurar, de se provar. E o texto, o livro chamava Olhai os Lírios do Campo, justamente porque ele deixou de olhar para a provisão de Deus, para se inquietar com o dia de amanhã. E aqui, quando Jesus fala sobre isso, o que ele está fazendo é usando um argumento semelhante àquele anterior dos pássaros. Mas não é exatamente a mesma coisa. O ponto de vista lá é que nós éramos mais valiosos do que os pássaros. O ponto de vista aqui é que não é apenas que nós somos mais valiosos do que os lírios do campo, mas nós temos uma perenidade, nós temos uma alma eterna. E aqui um alerta muito importante. Quando a Bíblia nos alerta sobre a perenidade da nossa alma, isso significa que nós viveremos para sempre. A grande questão é que alguns de nós viverá para sempre,
debaixo da condenação eterna, e alguns viverão para sempre na presença de Deus, com alegria eterna, exultação eterna, prazer eterno, glória eterna. Mas quer um, quer outro, tem uma longa vida para frente. Por isso é importantíssimo buscarmos uma consciência de eternidade como parte da nossa reflexão sobre ansiedade. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo passa muito brevemente, e Deus cuida de coisas que passam muito rapidamente, e Deus tem um interesse muito maior em cuidar de nós, que temos uma perenidade na nossa alma. Nós temos uma alma eterna. Podemos ver claramente que Jesus declara que o governo soberano de Deus sobre o mundo criado se estende a coisas especialmente, aparentemente insignificantes, como os lírios do campo. E este cenário tão passageiro foi cuidadosamente criado e é cuidadosamente sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso não há de nos sustentar a nós, que fomos criados para viver eternamente com Ele. A inferência para nossas almas é que se Deus está tão envolvido assim, com a grama verde, com as árvores, com as flores, com os passarinhos, coisas que passam tão rapidamente, Ele não cuidará daqueles por quem Jesus morreu na cruz do Calvário? Como diz lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo falando: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos irmãos, é Deus quem nos justifica, e é Deus quem nos sustenta. Por isso, confie nele. Quando a ansiedade chegar, quando a preocupação chegar, afirme e declare: a minha vida está nas mãos daquele que me comprou com o seu precioso sangue. A minha vida está nas mãos daquele que não poupou o seu próprio filho. Confie nele. A ansiedade é uma questão de confiança, principalmente de confiança. Confie em seu Pai, aconteça o que acontecer. Confie, confie. A quinta orientação do Senhor Jesus: não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade é mundana. O versículo 31 nos diz: portanto, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios são aqueles que procuram todas essas coisas. Os incrédulos, aqueles que não conhecem a Jesus, é que procuram essas coisas. E o argumento aqui é: se você está ansioso, você está vivendo como uma pessoa que não conhece a Cristo. Você não conhece o poder de Deus, você não conhece a majestade de Deus, você não conhece o amor de Deus. Para quem conhece, a ansiedade é incompatível. Tem uma frase muito típica de mãe. Quando a gente queria brincar de alguma coisa perigosa, sair com os colegas, fazer alguma bagunça, ou viajar, ou fazer uma coisa que nós não estávamos livres para fazer ainda, debaixo da autoridade dos nossos pais, nós virávamos para nossa mãe e falávamos: mas mãe, está todo mundo indo. Já ouviu essa? Maria Laura, você já ouviu essa aí? Já falou essa? Mãe, está todo mundo indo. Mãe, mas todo mundo, pai, vai todo mundo. O que ela respondia? Você não é todo mundo. Meu irmão, minha irmã, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você tem uma marca do Altíssimo sobre você. E por isso, você não pode viver como alguém que não conhecesse a Deus. Deus está cuidando de você. Esse é o argumento. A ansiedade é mundana. E nesse ponto você poderia protestar: pastor, você acha que você está ajudando a gente a lutar contra a ansiedade, simplesmente chamando a gente de mundano? De crente de pouca fé? Mas irmãos, essa não é a minha palavra, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. A ansiedade é coisa de ímpio.
não é compatível com a nossa fé. Ficar preocupado, ter o coração, deixar de dormir, deixar de descansar no Senhor, porque não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai ser aquele encontro, como é que vai ser aquela entrevista de emprego, como é que vai ser aquela prova. Não, nós confiamos no Senhor, a nossa vida está nas suas mãos, nós entregamos a vida para Jesus, quando nós recebemos a Cristo. Essas são palavras do Filho de Deus. Ele conhece o problema da ansiedade melhor do que você. Por isso, se Ele fala para você hoje, deixe a ansiedade de lado, porque isso é coisa de mundano, Ele sabe o que Ele está falando. E eu tenho a compreensão, quando eu olho para esse texto, é que Ele nos dá vários argumentos, porque nem todos vão funcionar com a gente, mas alguns vão. Então, se você precisa do argumento de que ansiedade é mundanismo para você melhorar, receba com gratidão esse argumento. Não fique bravo comigo. Coloque esses argumentos no seu arsenal contra a ansiedade. Não fique ansioso com as coisas, porque os gentios é que fazem isso. Sexto argumento. Seu Pai Celestial sabe do que você precisa. É o que diz o versículo 32, no finalzinho. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Não fique ansioso, porque você tem um Pai. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Você tem um Pai. Você não tem um Deus distante. Você não tem um senhor de escravos. Você tem um Pai. E esse Pai, Ele é celestial. Esse Pai é poderoso. Ele não é terreno. Ele não conhece as limitações dos pais terrenos. Esse Pai, Ele não conhece os defeitos do Pai terreno. Mais à frente, o próprio Senhor Jesus vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você crê que Deus está aqui para te dar coisas boas como seu Pai Celestial nessa noite? Você crê que o seu Pai Celestial tem cuidado de você com toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que procede do Pai das luzes? Essa é a nossa noção, esse é o nosso desafio. Ele sabe exatamente do que você precisa. Sétimo lugar, Deus suprirá tudo o que você precisa para fazer a sua vontade e a sua justiça. O versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor continuará suprindo cada uma das suas necessidades, conquanto você continue buscando o seu reino e a sua justiça. E a lição aqui, percebam aqui, enquanto buscamos o reino e a justiça de Deus, as demais coisas vão sendo acrescentadas pelo nosso Senhor. O que há aqui no foco desse momento é que nossa vida foi feita, nós existimos para cumprir propósitos eternos, alvos eternos. Isso significa que sempre teremos, não o que queremos, mas teremos sempre o que precisamos para fazer a vontade de Deus. Sempre teremos o que precisamos para fazer a vontade de Deus, incluindo quando formos perseguidos, maltratados e até mesmo mortos por causa do reino de Deus e da sua justiça. O Senhor Jesus não permitirá que nada nos falte, nem mesmo
a tribulação, nem mesmo a luta. Em Romanos capítulo 8, ainda o apóstolo Paulo nos lembra que a fome, a nudez, os perigos, a espada podem vir sobre alguns, mas não nos separarão do amor de Cristo. Em todas essas coisas seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E se alguma coisa nos faltar em termos materiais, nós podemos ter a consciência, a convicção de que aquele que nos ama continua nos amando e cumprirá seus propósitos e continuará fazendo tudo o que precisa para o nosso bem e para a nossa alegria. Não há conforto físico garantido neste mundo, nenhuma vida garantida na terra. Estamos suscetíveis a dificuldades, a desconfortos, a doenças. Nós podemos ser previdentes, pastor? Podemos ser previdentes. Podemos ter o nosso plano de saúde? Podemos. Podemos buscar conquistar a nossa casa própria? Podemos e devemos agir com fidelidade nos recursos que o Senhor nos dá. Mas existe uma diferença muito grande entre ter a responsabilidade para zelar por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e ter o coração temeroso e aflito pelo dia de amanhã. Nenhuma provação cairá sobre você sem que Ele lhe dê tudo o que você precisa para perseverar até o fim e ser salvo. Porque é muito possível que na sua busca e na sua ansiedade você até conquiste o mundo inteiro e acabe perdendo a sua alma. E a palavra do próprio Senhor Jesus nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma é muito mais importante do que as riquezas que você pode conquistar nessa vida. A vida eterna será muito mais prazerosa do que todos os prazeres juntos e combinados que essa vida poderia te dar. E finalmente, Deus não sobrecarrega nenhum dia com problemas. Se nós estamos sobrecarregando o nosso dia de hoje com problemas futuros, nós estamos fazendo isso por nossa própria conta e risco. Portanto, não vos quieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia os seus próprios problemas. Eu não sei você, mas eu tenho problemas suficientes para o dia de hoje. Quem tem problemas suficientes para o dia de hoje, levanta a mão, deixa eu ver. Opa! Então você não precisa preocupar com o problema de amanhã. Não significa que você não tem que ser diligente. Não significa que você não precisa construir um futuro melhor. Você precisa. Você precisa trabalhar. Conforme o Cassandro falou. Como é que é, Cassandro? Trabalho, honestidade e generosidade. Tudo isso faz parte da construção de um futuro melhor, de um futuro mais próspero. Você deve trabalhar por um futuro mais próspero. Você deve ser honesto e você deve ser generoso. Mas Deus não sobrecarrega nenhum dos nossos dias com problemas futuros. Cada dia tem sua quantidade designada. Portanto, querido irmão, desista de antecipar e sofrer por problemas de amanhã no dia de hoje. Desista. Não fique sofrendo. Confie no Senhor. Lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lembre-se que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembre-se que nós podemos em paz deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos trazer sobre nós hoje coisas que devem pertencer ao futuro. Confie no Senhor. Eu gostaria de concluir essa mensagem, que existem muitas outras coisas que poderíamos fazer e falar e aconselhar para lutarmos contra a ansiedade. O próprio Sermão do Monte vai falar sobre tantas coisas. Não ajuntar tesouros no céu, não cobiçar coisas desnecessárias, não se dividir entre dois senhores, orar a Deus, ter uma vida de devoção e de oração aos pés do Senhor. Mas nessa noite, eu quero focar e eu quero concluir dizendo que a nossa ansiedade,
ela deve ser combatida no âmbito das nossas convicções, dos nossos pensamentos. Nós precisamos de boa teologia, nós precisamos de relacionamento profundo com Deus, nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos de experiência com Deus, nós precisamos provar a Deus, nós precisamos testar as águas para que possamos diminuir o problema da ansiedade. Isso tudo se faz conhecendo racionalmente, espiritualmente, integralmente, aquilo que o Senhor Jesus mesmo fala nesse combate. Eu entendo que a ansiedade é algo sério, e aí podemos citar tantas coisas, síndrome do pânico, tantas outras males que nos acometem, mas, queridos irmãos, eu quero estimulá-los a tratar suas convicções pessoais, as bases da sua fé. Muitas vezes nós temos, como eu já disse, nós temos tratado problemas espirituais com terapia. Nós temos tratado pecado com medicação. E nós precisamos ter o discernimento de Deus, que a medicina tem seu lugar, a psicologia tem seu lugar, mas são lugares muito humanizados. Tem premissas muito distantes da palavra de Deus. E nós precisamos entender que o nosso principal pecado, nosso principal problema é a nossa natureza pecaminosa. E devemos lidar com essas coisas, realmente, investigando o nosso coração, sondando o nosso coração, vendo se na nossa mente, nas nossas convicções, existe alguma coisa errada, algum caminho mau, e sermos guiados por Deus pelo caminho eterno. Eu espero que o Senhor continue abençoando a sua vida e sustentando a sua vida. E eu queria que a gente orasse nesse momento, especialmente por lutas nessa área. Pedir ao Senhor que o Senhor nos dê uma nova mentalidade. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor que já viesse à frente. Nós vamos orar e vamos encerrar, mas eu quero pedir que você se coloque na presença de Deus. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente nesse momento. Eu quero que você realmente se coloque diante de Deus e fale e faça a oração do salmista: sonda-me, ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu quero viver uma nova vida. Senhor, eu quero me ver livre das preocupações futuras. Eu quero me ver, Senhor, uma pessoa curada da ansiedade. Senhor, eu quero viver uma nova identidade em Cristo, em que eu tenha segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor há de capacitar e prover para cada uma das minhas necessidades. Coloque-se diante do Senhor, ore a Deus silenciosamente e nós vamos encerrar em seguida. Vamos orar, ore silenciosamente, coloque-se na presença do Senhor. Pai Santo, nós sabemos que nós vivemos desse lado da queda e que temos coisas que nós acabamos sendo surpreendidos, mecanismos, ó Deus, de incredulidade que se manifestam em nós, incertezas,
Tem irmãos aqui que têm dificuldades em muitas áreas e que a ansiedade não é um problema, são pessoas que confiam no Senhor. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que têm uma dificuldade tremenda de confiar. São pessoas que realmente vivem preocupadas, vivem ansiosas. Alguns que por causa da ansiedade acabam, ó Deus, desencadeando processos depressivos, uma angústia terrível, fazem escolhas ruins, ó Deus, acabam bagunçando completamente a sua vida. Pai, queremos pedir que o Senhor inaugure um tempo novo na vida desses irmãos, que o Senhor estabeleça, Senhor, a verdade na sua mente e coração, ó Deus, e que esses irmãos eles aprendam, que as pessoas aprendam, Senhor, que existe, Senhor, proveito nenhum na ansiedade. Ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Nós somos muito mais valiosos do que os pardais, do que as aves. Ó Deus, somos muito mais perenes do que os lírios do campo. Ó Deus, saber e vivenciar e acreditar e confiar que o Senhor é o nosso Pai bondoso, o Pai celestial, o Pai que supre cada uma das nossas necessidades, e aquele que não deixará faltar nada, Deus, para aquilo que nós precisamos, para desempenharmos e cumprirmos o nosso chamado nessa vida, enquanto aguardamos a sermos conduzidos pelo Senhor para um encontro com o Senhor. Ó Deus, dá-nos ousadia, dá-nos convicção. Eu oro especialmente por aqueles, ó Deus, que estão passando, conforme nós já citamos aqui nessa noite, lutas verdadeiras e honestas quanto ao seu sustento, quanto à sua manutenção, quanto às contas que vão chegar. Eles não sabem de onde virão. Deus, faz milagres no nosso meio. Ó Deus, abençoe aqueles que têm sido duvidosos, têm evitado de entregar ao Senhor dízimos e ofertas com medo, ó Deus, do mês seguinte como será. Dá ousadia, Senhor, para que o povo do Senhor, ó Deus, prove o Senhor e experimenta o abrir das janelas dos céus, derramando sobre eles bênçãos sem medidas. Faz isso, Senhor. Orienta aqueles que estão sem trabalho, sem emprego. Orienta aqueles que precisam melhorar a sua renda. Orienta aqueles que precisam aprender a investir melhor os seus recursos, o seu tempo. Orienta o teu povo, Senhor. Orienta a tua igreja. Orienta, Senhor, o conselho da igreja. Nós não queremos viver com medo. Queremos viver, ó Deus, com ousadia, com intrepidez. Dá autoridade espiritual para esse povo. Não permita que vivamos debaixo da tirania da ansiedade, mas que possamos desfrutar da ousadia, da presença do Teu Espírito conosco. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe o Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. Coloque-se em pé, por favor. E agora, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a presença majestosa do Pai, o nosso Deus poderoso, Deus Pai, doador da vida, sustentador do universo, a presença consoladora, confortadora, santificadora do Espírito Santo, o poder do Espírito para o usar, esteja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém.